Olá, seja muito bem-vindo a mais essa abertura semanal global macroeconômica, dia 7 de maio de 2023. Porém, estamos publicando um dia antes, dia 6, porque nesse domingo eu vou estar numa área mais rural. Vai ser mais difícil eu conseguir dar algum tratamento se a publicação sair com algum erro. Às vezes acontece, né? Informática tem desse tipo de problema, eu deixo tudo programado, mas pode acontecer. Então, para evitar dor de cabeça, já estou colocando a publicação no sábado mesmo, para que eu possa verificar antes de sair, né, para a serra e, enfim, vocês vão ter a oportunidade de aproveitar mais. Então, como ainda é a nossa praxe, nós abordaremos estes ativos hoje, mas eu já reforço algo que eu disse na última apresentação. Eu tenho repensado várias coisas, tenho tem alguns dispositivos mais sofisticados que a gente utiliza para fazer a leitura do mercado, né? E eu estou pouco a pouco pensando em começar a colocar esses elementos um pouco mais avançados, um pouco mais arrojados aqui na nossa leitura, né? A gente ainda não tem um público tão extenso, tá? Mas tem algumas pessoas que realmente têm nos acompanhado, e apesar do foco ser principalmente naqueles que fizeram os nossos cursos, né, que vão entender direitinho os indicadores e tudo mais, serve como processo educacional para eles também reforçarem o que estão a aprender aí, ou rever algum conceito, né? Quando a gente está avaliando, às vezes eles veem alguma coisa, não entendem muito bem, aí voltam, perguntam e tudo mais, então é um processo contínuo aí de aprimoramento, mas tem alguns elementos que eu utilizo na análise pessoal e alguns mentorados mais avançados e que eu não estou utilizando aqui, né? Pretendo passar a utilizar, tá? Pelo menos eu estou avaliando essa possibilidade. Eu já vou falando porque algumas pessoas às vezes já entendem o que eu estou querendo dizer, já comentam e tudo mais, então vale como uma provocação criativa aí, certo? Bom, vamos passar então aqui aos gráficos. Inicialmente, como é usual, né, os juros 30 anos no mercado americano, eu fiz uma mudança nessa daqui já também em relação à anterior. Eu coloquei o primeiro gráfico semanal e o segundo gráfico diário, exceto naqueles ativos que eu não tenho uma base de dados tão longa assim, né? Tem alguns ativos futuros que não, a corretora, minha corretora, pelo menos na Chicago, não disponibiliza o contrato longo, né, o ativo longo, e permite a gente fazer análise. Então, nesses casos, eu tive que reduzir o tempo. Porém, eu vou avaliar aqui se eu não coloquei um tempo longo demais e de repente eu tenho que voltar a reduzir, porque o nosso escopo aqui é de uma semana, né? Mas vale o trabalho. Por quê? O gráfico semanal ele dá a visão de longo prazo, né, e o gráfico diário de médio prazo. E o de curto prazo depende do que você está operando, como você opera, né? Pode ser um gráfico horário, pode ser um gráfico de 30 minutos, de 15 minutos, de 5 minutos. Né? Espero que não seja menos do que isso. Né? 4 minutos é o que eu costumo utilizar para day trading, mas não menos do que isso, porque aí os gráficos acabam se perdendo. Né? O ideal, principalmente para pessoas que eventualmente não tenham uma expertise tão longa, é utilizar gráfico um pouco mais longo, tipo 10 minutos ou 15 minutos. Tá? Isso é a praxe usual. Os sinais são muito melhores, né, nesses tempos, né? Apesar do mercado não operar com o tempo, né? Mas esses tempos eles têm um fator que permite a leitura do psicológico do conjunto de operadores que estão no mercado naquele momento. Então, em geral, o tempo um pouquinho mais longo, ele permite uma visão mais consolidada do que está acontecendo. Né? Tempos muito curtos tem que ser, de fato, muito habilidoso, trabalhar mais de uma maneira mais scalping, né? Mais rápida, mais arrojada. Né? Então, tem que tomar cuidado. A nossa metodologia, com pequenos ajustes ou considerações de interpretação, ela é válida e se adapta a qualquer tempo gráfico, né? A qualquer horizonte de operação, desde os mais longos aos mais curtos. Tá? O que tem que ter é arrojo
e tempo de tela, né, tempo de operação para poder conseguir fazer uma operação num tempo de 5 minutos, por exemplo, 4 minutos, não menos do que isso, porque aí os gráficos perdem praticamente perdem a sua utilidade. Um gráfico de 1 minuto, por exemplo, o gráfico não mostra nada de consistente. Né? Ele permite para você utilizar para refinar um tempo mais longo, como 4 ou 5 minutos, mas não para você operar nele. Então, se bem que tem gente que opera, eu sei. Mas é assim, são pessoas, em geral, bem especializadas. Tá? Então, aqui a gente está usando o gráfico de uma semana, assim não fica aqueles, em vez de eu diminuir o zoom, né, como eu estava fazendo, fica um gráfico muito comprimido e uma pessoa que está assistindo no celular, por exemplo, às vezes até na tela do computador, fica difícil de perceber o que de fato está acontecendo. Né? Então vamos lá. No gráfico aqui de 30 minutos a gente vê que os juros, aqui a gente tem um horizonte de 2 anos, né? O ano inteiro de 22, o ano de 23 até o momento presente e o ano de 21 do momento mais ou menos que a gente está agora para frente. Então ele está aqui pegando meados de abril, né? 11 de abril, aqui enquanto a gente está no dia 7 de maio, na verdade é sexta-feira, 5 de maio. Então está pegando aí 2 anos e 1 mês. Ótimo para uma visão um pouco mais longa, né, para uma operação dentro da semana, certo? Eu acho que naquelas publicações que eu faço referentes ao mês, eu vou ter que talvez abrir um pouco mais o horizonte. Tá? Vamos ver se a corretora oferece um ativo. Eu não costumo usar o gráfico mensal, mas talvez naquele caso ali eu vou ter que fazer isso. Eu vou ver. É só daqui a um pouco menos de um mês, 3 semanas e pouco aí. Aí a gente até lá decide. Então a gente vê que no ano 2021 os juros americanos estavam com uma taxa elevada, né? No segundo semestre pelo menos. Depois ele veio sofrendo uma queda, subiu recentemente e tem ficado aí num patamar razoável, né, lateralizado. Então é basicamente isso que está acontecendo, ou seja, essa taxa aqui ela tem se mantido relativamente estável ao longo deste ano, salvo um solavanco aqui em fevereiro, né? Mas tem se mantido aí relativamente tranquilo. Tá? Então, sem muita novidade. Lembrando que essa taxa de juros é a taxa especulativa, é a percepção dos operadores para o futuro, não é a taxa oficial. Porque a taxa oficial a gente não conseguiria, seriam retas com degraus, né? Porque, na verdade, pequenas faixas, que o juros americano é determinado por faixa. Mas não teria esse contorno todo, certo? Então, assim, a tendência neste momento para o gráfico semanal é de lateralidade, ok? Já no gráfico diário, a gente percebe com bastante nitidez essa lateralidade. Tá bem claro aqui como estava lá, mas aqui está maior. E a gente percebe que neste momento está passando por uma queda. E isso que acontece com a lateralidade. Ela cai, bate embaixo no suporte, sobe, bate em cima na resistência, cai, bate embaixo do suporte, quase no mesmo nível. Sobe aqui, ela caiu um pouquinho antes, né? Pode ter acontecido alguma coisa aí, mas ela deu uma variada forte no início dessa semana, tocou de novo lá no teto, que não foi exatamente um teto, mas fechou a volatilidade, então é natural que seja mais para dentro, e começou a corrigir. E ela deve vir até mais ou menos nesse nível aqui e voltar de novo a subir. Uma das coisas que a gente percebe também, dá para perceber aqui no semanal, que as médias estavam caindo, e aqui no diário que as médias estão mais ou menos subindo, não exatamente. Né? São essas 3 linhas pontilhadas aqui. Essa daqui é de 144, essa daqui é de 89, essa daqui é de 55. Aliás, essa daqui é de 55, a cor é muito parecida, né? Cuidado para não misturar com Bollinger. E o crocodilo de boca fechada, né? Tudo junto aqui, ó. Nesse mercado aqui, não diz muita coisa. Tá? Diz que ele deve continuar do jeito que está. É isso que está dizendo. Tá? Não tem nenhum tipo de operação ou de consideração a ser tomada aqui. Mas
O mercado de títulos, né, de bonds ou de juros, ele impacta no mercado acionário, impacta no mercado de commodities. Certo? Aliás, é por isso que a gente fala de análise macroeconômica. Um atua sobre o outro. Né? Um sobe, outro desce, ou tem outro que sobe junto e assim por diante. Não exatamente na mesma cadência, mas é uma das coisas mais importantes, mais relevantes e que eu menos vejo, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas falando, é das interações intermercados. O intramercados também acontece. Né? Dentro do próprio mercado existem alguns tipos de interações e intermercados, mercados diferentes, por exemplo, commodities e títulos e ouro e ações, né, ou índices de ações, eles têm interações entre si. Isso é muito importante. E isso é uma das coisas que eu tento passar aqui. Inclusive no futuro, depois que eu conseguir finalmente lançar os meus cursos de operação em bolsa, eu vou dar uma geral, né, uma introdução boa nessa parte de intermercados, mas talvez eu pretenda, né, talvez eu chegue a lançar um curso só disso, que tem material para isso. Tá? Por isso que é importante você acompanhar, mesmo que você não atue no mercado americano, você tem que acompanhar o que está acontecendo, porque a nossa bolsa é pequenininha perto das bolsas americanas, né? Então, são várias lá. E elas são influenciadas. Né? Às vezes dá uma chacoalhada diferente aqui por causa da gente ser um país pouco estável, né? Vamos melhor dizendo, um país instável, independente de governo. Mas, no geral, a nossa bolsa é fortemente influenciada pelas bolsas americanas e europeias. Ela tem uma correlação muito boa também com a bolsa chinesa, só que a bolsa chinesa eu não confio de ficar avaliando. Ela é muito manipulada, na minha opinião. Bom, o índice S&P semanal, lateralizado. Né? Mas a gente vê que desde este suporte aqui, ele começou um movimento ligeiramente de alta. E ele está agora, olha só, uma linha passando por aqui, tá vendo? Cortou aqui, ó. Cortou aqui exatamente onde está fazendo esse suporte. Eu não pus a linha aqui porque eu não gosto de traçar, ficar traçando linhas no gráfico. Às vezes eu traço. Aí eu deveria ter esse cuidado para ser mais didático com vocês. Peço desculpas. Agora isso aqui está no modo apresentação. Eu não vou conseguir fazer isso sem fazer uma lambança aqui. Então me perdoe. Eu não sou tanto assim um piloto de PowerPoint, né? Eu dou os meus pulos aqui. Mas o que percebe, olha, unindo esse ponto a este ponto, eu determino uma tendência de baixa, que cruzou muito próximo, cruzou mais ou menos passando nesse ponto aqui, tá certo? E estabeleceu suporte aqui. Ela rompeu aqui essa linha, bateu e voltou. É tudo que a gente está querendo, porque está mostrando que o S&P, né, o índice das 500 principais ações americanas, está virando para cima. Tá? Isso é durável, é consistente? Não dá ainda para dizer que seja. Até porque a gente está olhando aqui num gráfico semanal, né? Ou seja, é um gráfico forte, mas e ele não mostra assim aquele ânimo, né? Então, vamos com calma. Tá? Vamos com calma. Mas dá a impressão que o mercado está começando a virar para alta, sim. Tanto que teve algumas postagens aí de algumas semanas atrás que eu falei que ele parecia estar virando. Depois da semana passada eu falei, olha, será que ele vira? Será que lateraliza? Porque ele deu uma parada. E olha só o que está acontecendo aqui. Está paradão. Né? Olha só. Isso daqui é uma lateralidade, mas uma lateralidade com volatilidade. Significa que ele não está satisfeito, muito satisfeito em ficar nesse patamar. Ele está tentando sair. Ele tenta romper para cima, não consegue, cai, aí ele se segura, né, faz um suporte, aí ele tenta de novo, não consegue, bate na resistência, volta, faz novo suporte e olha só, os suportes estão coerentes, estão quase numa linha horizontal aqui. Aqui também teve um suporte interessante. Ó, tá? E ele está tentando romper esse topo aqui. Ó, esse topo aqui. Ó, não está conseguindo. Ali está na ordem dos quase 4.200, 4.185 o valor do índice S&P. Vai chegar uma hora que ele vai conseguir. Na hora que ele conseguir, isso daqui foi uma alta histórica.
né? Se a gente voltar aqui para o semanal, a gente vê que a alta histórica foi na virada de ano, de 21 para 22, né? A virada histórica recente, tá? Que foi ali perto de 4.860. Então, na hora que ele romper isso daqui, ele vai provavelmente tocar aqui, ó, que vai dar em torno de 4.350. Depois vai tocar nesse suporte aqui, que vai dar em torno de 4.600. Né? E depois ele vai buscar o 4.860. Certo? Então, assim, tá difícil, mas na hora que romper, sai da frente. Se você é esperto, aproveite. Depois a gente tem aqui o Nasdaq. Nasdaq é um índice bastante importante, né? Ele pega muitas ações relevantes e ele tem muita correlação com o mercado de tecnologia. Normalmente o mercado de tecnologia sai na frente, tanto na queda quanto na alta. Certo? E no gráfico semanal aqui a gente vê que, olha só, olha a tendência de baixa passando aqui, olha aqui, rompeu aqui. Já rompeu faz tempo, rompeu antes que o S&P. E ele tá querendo encarar uma alta, não é uma alta, por assim dizer ainda, porque ele não rompeu resistências importantes, mas ele tem toda a característica do início de uma alta. E esse início de alta, depois de ter caído tanto, é um início difícil. Ele vai ir e voltar várias vezes, todos os índices. Olhando agora aqui no diário, olha como ele está lateralizado. Olha como ele está lateralizado. Ele não saiu do lugar esse ano. Certo? Esse ano, esse mês que passou, abril. Agora estou no diário. Então aqui, ó, 31 de março, aqui todo mês de abril. Certo? Ele não saiu do lugar. Simplesmente está naquele processo de dúvida. Está precisando romper, mas não consegue. Então, como eu falei, a hora que romper, ele vai embora. Mas está precisando de energia, de força, de volume. Ainda não tem volume para isso. Não tem motivação para isso. O Dow Jones é um índice que tem 30 ações, mas apesar disso é um índice importantíssimo. E a gente tem o que aqui? Olha que interessante. Ele já tem trabalhado num patamar mais alto em relação ao histórico. O que eu quero dizer com isso? Olha só, se eu pegar essa tendência de baixo aqui, ela foi rompida, já virou resistência aqui, ó. Já foi tocada 2 pontos. Aliás, já virou suporte. Foi tocada 2 pontos, tá certo? 1, 2, 3 como resistência. Rompeu aqui. Certo? Veja que ele bateu na resistência, voltou, foi de novo, passou batido. E aqui, ó, ele já fez suporte. E aqui ele já fez suporte. Já tem 2 suportes batidos. Já é uma tendência, uma virada de tendência. O Dow Jones já virou. Certo? Se eu pegar esse suporte aqui com esse suporte, ó, já tem 3 pontos, já é uma tendência de alta. Então o Dow Jones ele já está no início de uma tendência de alta consolidada. Certo? Então, qual a expectativa que a gente tem que ter para a Bolsa Americana? Ela vai subir. Certo? E ela está chegando nesse ponto. Deu uma segurada essa semana, porque o Fed americano aumentou um pouquinho mais os juros. Né? O Banco Central Europeu também aumentou um pouco. Então isso dá uma segurada no mercado acionário, mas daqui a pouco ele vai de novo. Certo? Um outro aspecto importante é que aqui tem um fechamento com um fechamento, um triângulo. Triângulo rompe para que lado? Do lado da tendência. Qual é a tendência? Alta. Ok? Então, boas expectativas para o mercado acionário americano. E com o impacto benéfico que isso traz para o mundo todo. Aqui está o diário. Tá? Então ele teve aí olha só que alta bonita que aconteceu aqui no Dow Jones. E agora ele está um pouco lateralizado, corrigindo. Tá corrigindo. Então esse daqui é a onda 1,
Isso aqui é a onda 2, para quem entende de ondas de Elliott. A próxima onda, que é a terceira, é a mais longa. É a mais importante, é aonde se ganha dinheiro. Então se prepara. Tá chegando na onda 3. Ok? E olha que ele está corrigindo pouco, hein? Ele está corrigindo de lado. Isso aqui provavelmente não vai dar nem os 38,2 de correção se der. Que é uma proporção de Fibonacci, né? Que normalmente rege correções de mercados tendenciais. Certo? Depois a gente tem aqui o Russell, que são das pequenas e médias empresas. É um índice relevante também. As empresas menores sofrem com a taxa de juros. Normalmente são empresas mais alavancadas. As de tecnologia também costumam ser alavancadas, mas elas têm mais porte. Agora, as pequenas empresas aqui que estão no Russell, elas não têm tanto porte, estão lateralizadas e estão no fundo dessa tendência recente aqui de queda, de baixa. Estão no fundo aqui, elas vão demorar mais para reagir, pode ver até que ela está trabalhando no fundo, ou contrariamente às outras, ela está trabalhando no suporte. Então, paciência aqui com pequenas e médias americanas. Aqui o diário, mesma coisa que a gente vê. Eu não estou falando muito do Maximus porque a gente não está precisando dele nesse instante. Tá? O que está no gráfico já é suficiente para a gente entender o contexto. Eu gostaria de, nessa oportunidade, falar mais de contexto. Se você entender o contexto, o oscilador embaixo, ele é uma confirmação. Ele te permite perceber melhor aonde você está no contexto. Mas você precisa entender o contexto. Certo? Se você não entender o contexto e atuar só pelo oscilador, você vai levar muita violinada. Certo? Primeiro entenda onde você está, onde o mercado está. Né? Depois você olha o que é possível fazer naquele instante. Bom, juros alemães, que são uma boa balização para os juros europeus, eles têm andado aí numa toada de queda no gráfico, né? E estão lateralizados, continuam do mesmo jeito. Esse daqui é o de semanal, né? Se for olhar o diário, que a gente já está acostumado a olhar, ele tem aí uma oscilada, né? Mas percebam, olha só, que está formando um triângulo aqui, ó. Tá formando um triângulo. O triângulo é uma figura fortíssima de price action. Certo? Ele rompe. Quando o preço romper o triângulo, ele vai romper para o lado da tendência. Dá para a gente dizer que tendência que tem aqui, por enquanto, é de baixa. Juros caindo significa mercado acionário subindo. Pelo menos é neste sentido que atuam as forças de mercado. Pode acontecer o contrário, mas geralmente é nesse sentido que vai. Depois a gente tem aqui as ações, o índice de ações, né, europeias, 50 ações europeias. Vejam que ele já tem vindo em alta. Né? Aqui é o diário, tá? Não é o semanal não, porque eu não tenho gráfico tão longo, não tenho esse ativo tão longo assim. Mas está em alta, certo? Contrário dos juros. Juros estava em baixa na Europa. O que acontece com as ações? Alta. Olhando agora no gráfico de 4 horas, que é uma visão um pouco reduzida, né, do dia. Lá funciona 24 horas por dia, então tudo bem. A gente está passando por uma correção. Vamos olhar de novo aqui, ó. Uma subida, uma correção. Certo? Simplesmente isso. Uma correção. Tranquilizem-se. Isso vai andar. E olha só que bonito aqui esse movimento aqui agora. Ele veio, fez a correção e vral. Tá saindo para cima, já bateu lá no Bollinger lá em cima. Certo? Então, percebam. O mercado está acionário, o mercado está
tomando proporção para alta. Só não acontece isso aqui no Brasil por causa das horripilantes atitudes do nosso pseudo-ministro da Economia junto com o governo, de uma maneira geral. Não tenho expectativas para o Brasil. O Brasil vai ficar para trás desse crescimento mundial. E se eu fosse você, eu fazia aquilo que eu falo desde o ano passado, põe dinheiro lá fora. Depois, o índice DAX, que é um índice da Bolsa Alemã, mas reflete muito bem o mercado europeu. No semanal, olha que subida linda que ele está aqui, quase rompendo esse topo de 2 anos. E no diário, ele deu uma corrigidinha aqui, foi, isso aqui não é nem mudança de onda, tá? Tudo isso daqui para mim é uma onda só, é onda 1 ainda. Algo que dá para imaginar o tamanho que vai ser a onda 3. Olha aqui de novo, olha aqui é uma onda. Ainda está na onda 1, não fez onda 2 ainda. A onda 3 vai ser cavalo. Então anime-se. Depois vem aqui o Nikkei, né? O Nikkei também é um que eu não tenho um gráfico, uma base, né, de dados tão longa. Então eu estou aqui com de 6 horas, esse é o menor de todos. Né? E ele tá, olha, para cima, mas bem pouco inclinado, né? Bem tranquilo. Como costuma ser mercado asiático, certo? Mercado asiático japonês, principalmente, chinês, Hong Kong, Singapura, costumam ser assim. E aí pega a Oceania ele também, e costuma ser tranquilo, assim, né? Nova Zelândia e Austrália. Tem exceções, obviamente, mas elas costumam ser pegar uma alta e ir devagar e sempre. Então, mercado Nikkei no gráfico de 6 horas subindo. E no gráfico de 1 hora, ele deu uma corrigida, já está retomando de novo, já está lá em cima, já rompeu até acima da terceira volatilidade. O que diz que logo logo deve ter aí uma correção. Certo? Mas tá bom, tá bacana, tá bonito. Ouro. Agora a gente começa a entrar em moeda. Né? E o ouro, metal precioso que serve de lastro ainda, de parte de lastro para muitas moedas. Hoje não existe, que eu saiba, nenhuma moeda totalmente lastreada. Ou que tenha em papel moeda o equivalente ao que tem em ouro ou outros metais ou pedras preciosas. Mas o ouro ainda é um forte lastro, né, da economia e de muitas moedas. Certo? O que a gente tem visto aqui? Olha só. Gráfico semanal, então de 2 anos aqui. Ele veio 2021 lateralizado, deu uma chacoalhada em 22, mas percebam que ele abriu o ano e fechou o ano mais ou menos na mesma posição. Então, quando você olha 2022, apesar da volatilidade, você basicamente ficou no elas por elas. Certo? Isso é importante perceber. E o ano ele delimita um espaço temporal importante, que é levado em conta pelo mercado. Certo? Tanto o ano usual, né, de 1º de janeiro a 31 de janeiro, quanto o ano usual do hemisfério norte, que começa em 20, 21 de setembro e termina em 20, 21 de setembro do ano seguinte, que é a entrada da primavera lá. Certo? É um ano que é muito considerado, não só pelas escolas, né, mas é muito considerado como referência. Muitas empresas adotam esse ano como sendo seu ano fiscal e tudo mais. Algumas fazem de outono a outono, né, de março a março. Mas lembrando que é o hemisfério norte que eu estou falando, tá? Então é o contrário daqui. Mas quando a gente pega ano civil, né, 1º de janeiro a 31 de dezembro, olha só, o ouro ficou elas por elas. E não foi muito diferente de 21. Ele está paradão há um bom tempo. A despeito da volatilidade. E aí o que ele começou a fazer esse ano? Ele deu uma subida, voltou, onde ele encontrou suporte, na mesma linha. Olha as médias dele, ó. Elas vão ao infinito lá para trás. Tá? Bateu aqui e olha, aqui
aqui a coisa parece ter mudado de figura. Compara este candle aqui, essa vela aqui, com o resto que você tem aqui. Tem esse daqui que é grande, tem esse daqui que é grande, mas não tem algo desse tipo. A impressão que dá é que o ouro deu uma valorizada estrutural. E ele voltou ao topo do ano passado. Veja que quando ele chegou nesse topo aqui, ele teve uma rejeição forte. Ó. Ele foi bater lá na terceira volatilidade e rejeitou. O mercado não aceitou esse nível de preço, voltou e daqui ele começou a cair. Aqui, olha só, olha a volatilidade desta última semana. Ele também chegou a tocar aquele ponto, aquele máximo recente de 2 anos. Não sei se tocou exato, eu não chequei isso, mas em termos gráficos ele tocou. É mais importante tocar em termos gráficos do que no valor certinho, centavos, etc. E ele está lateralizado. Ele tem aqui alguns dojis mostrando dúvida do mercado. Mas parece que esta aumentada de preço aqui veio para ficar por um tempo, pelo menos. E ele está corrigindo aqui, está entrando. O crocodilo continua de alta. O Maximus ele sentiu essa correção, mas já está subindo de novo e acelerando. A agitação do mercado já saiu da fase de estagnação, já está começando a tomar um pouquinho de ânimo aí, pode vir uma tendência. Então o ouro ele tem condições de subir mais. Se ele está subindo, é porque o mercado está fugindo do risco. O risco do mercado está alto, na percepção dos investidores. Percebem isso? Ouro é o paraíso. Tá? É onde as pessoas vão buscar segurança. É o ativo mais seguro que tem. Depois deles são os títulos públicos americanos. Também tem outros metais, como prata e tal, que estão na mesma toada, né? na mesma condição. Platina andou um pouco volátil ultimamente, não sei se... Mas prata e ouro, né? Principalmente o ouro, a prata não foge muito do ouro, são ativos de referência para segurança. Então o mercado está fugindo do risco. Guardem isso. Aqui no diário, né, a gente percebe mais lateralizado ainda, mas com algum comportamento. Olha só, uma subidona bonita aqui. Aliás, como primeira semana de junho, eu vou participar de um campeonato de trading lá pela bolsa, patrocinado pela Bolsa de Chicago, a CME, Grupo de Bolsa de Chicago, em metais. Então ela não é atuada, não é um ativo que atua-se na bolsa, diretamente na bolsa, na CME. Se eu não estou enganado, é no Comex. Às vezes eu confundo, porque são 3 bolsas em Chicago, né? 3 bolsas relevantes, né? A CME, a Cboe, que é opções, a Cibot, que tem algumas commodities e também tem opções, e a Comex. Eu acho que no Comex agora me deu branco. Né? Mas enfim, é em Chicago. Bom, agora depois do ouro a gente tem que olhar as moedas principais, né? Os fatores de câmbio, as relações entre moedas principais. A primeira delas, naturalmente, é o euro-dólar. São as duas moedas mais líquidas que tem atualmente. E o que a gente está percebendo, já faz um tempinho, desde lá de setembro para outubro do ano passado, que o dólar está desvalorizando e o euro valorizando. O euro caiu do patamar histórico dele, está atrás aqui de onde está escrito, mas era da ordem de 1,20, né? Chegou a bater até 1,25 antes disso, pelo que eu tenho de memória. Ele caiu a níveis, inclusive caiu abaixo de 1, ou seja, pela primeira vez na história, o euro teve um valor inferior ao do dólar.
certo? E ele tem se recuperado a partir disso. Tem se recuperado, ele bateu no fundo do poço e ele começou a se recuperar. Tá? Ele está hoje em torno de 1,10. E esta tendência aqui, ó, ela está com ares de que vai continuar. Olha o Maximus também aqui, ó. Ela está com um ares de que vai continuar. Vamos ver o diário? Olha só. Apesar de ter um monte de candle vermelho ou magenta, alguns roxinhos, mas todos eles, a maioria deles é de alta. Tá certo? Então isso daqui ainda é pós-efeito dessa queda. Certo? Ele ainda não virou totalmente a tendência, né? A tendência de uma maneira mais macro. Se a gente olhar aqui, né, você veio caindo aqui, isso daqui por enquanto é uma correção, visto pela tendência maior, desde longo prazo. Mas aqui a gente já consegue perceber que ele já rompeu um topo relevante, rompeu um outro topo, isso daqui já é uma tendência de alta no médio prazo. Certo? Então, a minha opinião é de que esse movimento calmamente irá continuar. Sim. Tudo bem que ele está dando uma segurada, uma agarrada agora, mas me parece que ele vai continuar para cima. Depois vem Libra, uma moeda extremamente importante também do Reino Unido. Ela caiu lá dos seus patamares de 1,40, 1,40 e pouco, né, patamar histórico. Chegou a bater 1,10, mais ou menos. Chegou a bater quase de 1 nessa virada aqui, o mercado rejeitou, né, estabilizou próximo de 1,9, 1,09. Né? Depois ela engranou uma alta. Certo? E está agora em torno de 1,25. Okay? Maximus animado aqui, ó. Depois a gente olha no diário e vê que a tendência está muito bem. Então, alta para Libra. Ok? Depois, o Yen, dólar com Yen, agora inverte o gráfico. Né? Quando o gráfico sobe, o dólar está desvalorizando. Aliás, quando o gráfico sobe, o dólar está valorizando. Quando cai, ele está desvalorizando. É o contrário dos outros dois. Certo? Então, o que aconteceu aqui com o Yen? Ele teve, no final do ano, uma valorização e ele tem desvalorizado de uma maneira ligeiramente para cima, mais lateral do que para cima. Certo? Se a gente olhar aqui no diário, ó, dá para perceber mais os solavancos que ele passou. Né? Em abril ele continuou bem calmo, depois no final de abril, lembra lá na bolsa o que aconteceu? No Japão? Então, deu uma subidona, caidona, voltou quase para o mesmo patamar, mas ele tem se valorizado um pouco em relação ao dólar. Okay? Então o dólar está se desvalorizando em frente ao euro, está se desvalorizando frente à libra, mas está se valorizando. Eu falei desvalorizando agora há pouco de novo, né? Eu sou terrível. Ele está se valorizando um pouco em relação ao ien. Okay? Dólar yuan, o renminbi, que é a moeda chinesa, bem estável, tem andado bem estável esse ano. Ela teve um pico meados do ano passado, meados não, final do ano passado, na faixa de outubro, final de outubro, início de novembro, caiu drasticamente até o começo desse ano, voltou um pouquinho e está estável aí desde fevereiro. Se a gente olhar agora no diário, olha só, desde ali de fevereiro, março, fez um M aqui, mas não aconteceu grande coisa, né? Mercado, câmbio manipulado, como é o câmbio chinês, né? Não muito diferente do nosso. Então, assim, olha, ele deu uma subida aqui, desvalorizou, portanto, em relação ao dólar, mas tem se mantido na faixa aí de 6,90, 6,95. Tá? O yuans para dólar. A tendência atual é de ligeira queda, mas
é mais para lateral. Ele vai continuar na lateral. É isso que dá para se depreender aqui. Certo? Ainda não deu para perceber nenhum tipo de benefício no gráfico para a recente atuação do BRICS de usar mais o yuan como moeda de troca ao invés do dólar. Eu acho que isso não vai colar. Vai ser muito estranho. Mas enfim. Existem decisões políticas que não tem nada a ver com a economia, né? Daí a coisa se complica, né? Porque foge à lógica. Depois vem aí soja, que entramos agora em commodities. Soja está estável, relativamente estável ao longo do tempo, né? Desde agosto do ano passado está relativamente estável, apesar do chacoalho que ela teve aqui em julho, né? E que não é muito diferente, olha só, do que aconteceu no ano anterior. Aí quando a gente olha no diário, ela tem aí é normal essas commodities alimentares elas terem volatilidades razoáveis. É aqui que os traders ganham dinheiro. Ele entra vendido aqui, chega aqui, ele sai, entra comprado, aqui ele fica de fora, aqui entra vendido e assim vai. Aí dá para ganhar dinheiro com esse negócio, porque eles são bem alavancados, são mercados bacanas de ganhar dinheiro, só que tem que ficar posicionado. É muito difícil ganhar no day trading. Dá também, mas é muito difícil. Você vai ter que ter muita paciência, ficar olhando o mercado sem fazer nada, tempão, até que surja alguma coisa, até que ele resolve se mexer. Mas para se posicionar por vários dias, né? É bem bacana, é um mercado muito bacana. Mas o que está mostrando aqui, por enquanto, soja estável, assim como juros. Tem muita correlação entre juros e commodities alimentares. Tá? E a inflação, obviamente. Então aqui agora o milho, né? O milho também não tem o ativo longo, então estou usando o ativo curto. Então ele está no diário aqui. Ele está numa faixa ampla, mas numa faixa bem diferente do milho aqui no Brasil. Mas olha só, ele deu uma queda aqui também, mas já começou a recuperar. O do Brasil ele deu pequenos ares, a gente vai ver na segunda-feira, mas ainda não virou. Ainda está arriscado cair mais. Mas aqui já está subindo. E no de 4 horas, olha só. É uma subida, mas olha a encrenca aqui no meio. Mas está respeitando esse suporte. Tá? É bem possível que dê para fazer alguma operação comprada aqui e esperar o bicho subir. Para mim está em alta. O milho também. Milho americano. Boi gordo, ou boi vivo, como eles chamam lá, vem de uma onda de alta desde maio do ano passado. Já vai completar um ano que ele está em alta. Pela primeira vez ele está fazendo uma correção um pouco mais forte. Desde maio do ano passado, aqui não tem uma correção forte assim. Certo? Vamos olhar no diário. Até com gap aqui, é um gap significativo. Não é só uma correção, não. Pode ser uma virada de mercado. Pode ser. O que seria bom para a inflação americana. Né? Baixar a inflação americana. Ativo, né? Carne alta, inflação empurra a inflação para cima. Ele tem uma queda dessa daí que não foi pequena. Deve dar aí uns 6, 7%. Ajuda na contenção da inflação americana. Vamos ficar de olho nisso aí. Depois o petróleo, das commodities mais importantes do mundo, se não for a mais. Vem aí na semana, no gráfico semanal, numa tendência de queda, né? Ela fez o M aqui, duplo topo, e respeitou, ou seja, virou realmente para queda. Né? É um ativo muito negociado, então ele respeita esse tipo de coisa mesmo, ainda mais no gráfico semanal. Certo? E ele vem caindo, né? Depois de bater lá no 120 no começo. No segundo trimestre, mais ou menos, do ano passado, mais ou menos, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ele vem numa tendência de queda de fato. Está em tendência de queda ainda no semanal. A gente passa aqui para o diário, ele está lateralizado.
Sabe por que é importante olhar tempos gráficos diferentes? Olha só, ele está em queda, né? Eu até fiz várias operações nessa queda aqui, no day trade, né? E agora parece que ele encontrou um suporte, que é o mesmo desse daqui, ó. E ele deve dar uma corrigida, mas a tendência é de queda. Ele deve corrigir aí até o lábio, no máximo o dente do crocodilo, as médias todas para baixo, e vai continuar caindo. A tendência dele é de queda. Então, é isso que nós tínhamos para hoje. Eu, como disse, estou pensando em várias coisas para aprimorar ainda mais esses essas nossas aberturas semanais. Talvez isso leve a mudar também a mensal na próxima, né, em junho. Mas vamos ver o que vai dar aí. Certo? Então eu agradeço a assistência e o apoio de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Um abração, até mais.